no solo, nos meus microporos, nos poros pequenos, aonde o poder da capilaridade não deixa aquela água ser drenada e essa água fica presa no solo durante determinado tempo, até que a planta utilize ou até que a evapotranspiração retire essa água de lá. Mas essa água presente nos microporos, ela não é drenada. Ela é, de fato, aonde vai estar a minha solução do solo. Então, se a gente para pensar, bom, se é o CO2 em contato com a água que libera esse 1H+, quanto mais CO2 eu tenho no solo, mais íons H+ vai ser liberado. Para mim ter mais CO2, o que eu preciso ter mais? Maior respiração microbiana. Como que aumenta a respiração microbiana? Aumentando, por exemplo, a temperatura. Se eu promovo uma atividade mecanizada lá, plantio convencional na lavoura, uma lavoura recém-aberta, então tinha uma alta taxa de matéria orgânica no solo. Quando eu faço o revolvimento desse solo, eu promovo um aquecimento desse solo por meio da radiação solar. Aquece o solo, aumenta o metabolismo desse micro-organismo. Ele começa a alimentar mais, ele começa a respirar mais. Se ele respira mais, ele libera mais CO2. Libera mais CO2, eu acelero o processo de acidificação do solo. Entendido? Segunda via de acidificação seria o próprio intemperismo das rochas. Como que isso funciona? Eu tenho um determinado mineral e esse mineral tem alumínio na sua constituição. Esse alumínio, no processo de intemperismo, ele vai ser liberado no solo. Aí a gente vai ter lá o Al3+, livre na solução do solo. Esse alumínio, ele vai encontrar também, ele vai se ligar a 3 moléculas de água, 3H2O. Da onde está sendo essa água? Da solução do solo, lá no microporo. O que vai ter como reação dessa união de Al3+ e do 3H2O? Uma molécula de LOH3 e 3 moléculas de íon H+, que vai estar sendo liberado no solo. Quanto mais hidrogênio no solo, menor a acidez, maior a acidificação. Terceira via de liberação de íon H+ no solo seria a atividade microbiana no solo, a atividade dos micro-organismos. Então a gente tem, esse micro-organismo ele vai decompor a matéria orgânica. A gente já sabe que se ele está agindo lá, ele está respirando também, está liberando CO2, mas não é disso que a gente está falando. Esse micro-organismo, pós-processo da matéria orgânica, ele vai liberar, como resultado do seu metabolismo, resultado final, principalmente 2 ácidos, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Bom, se a gente pega ali o ácido sulfúrico, ele por si só no solo, ele vai se dissociar. Essa dissociação vai liberar 2 moléculas de íon H+, e uma molécula de SO3-2-. Então, esse metabolismo dos micro-organismos, tanto pelo aumento da taxa respirativa, quanto o próprio resultado final do metabolismo desse micro-organismo, ele decompõe a matéria orgânica, o resultado final desse metabolismo, o cocô dele, beleza? Para ser mais... ele caga ácido, tá bom? Esse ácido sulfúrico vai se dissociar e vai liberar íons H+ no solo. Íons H+ no solo, diminui o pH, aumenta a acidez. Bom, a gente tem o uso de fertilizantes. O ato de eu utilizar fertilizantes no meu processo de produção agrícola libera íons H+. No caso aqui, vamos pensar no sulfato de amônio, o NH4,2SO4. Ele vai se dissociar, vai liberar 2 moléculas de NH4+, e 2 moléculas de SO4,2-. Essas moléculas no solo, elas vão encontrar
elas vão se unir a 4 moléculas de oxigênio no solo. Esse oxigênio está presente aonde? Vamos pensar, aonde que não tem água, onde que eu tenho reserva gasosa no solo? Nos meus macroporos. Vai encontrar lá 4 moléculas de oxigênio. De resultado da união desses 3 elementos, a gente vai ter 2 moléculas de NO3-, uma molécula de SO4-2- e mais 4 moléculas de íon H+, sendo liberadas no solo. Resultado da aplicação do sulfato de amônio. Então a gente está liberando ali um nutriente nitrogenado, está sendo cumprida a função dele para a planta vai utilizar esse nutriente, mas de resultado desse nutriente, a gente acaba que a gente aumenta a quantidade de íons H+ no solo. Outra via de acidificação, recorrente também, mas aí já não tem muita relação com a área agrícola em si, é a própria poluição. Então, queima de combustíveis fósseis e poluentes, a gente libera alguns gases nocivos para a atmosfera. Aí vira imagem, né? SO2, NO2. Não vou ficar destrinchando essa reação, mas esses gases no ambiente atmosférico vão encontrar lá nuvens de chuva que possuem água na sua estrutura, vai ter oxigênio e tudo mais. Essa reação vai fazer com uma precipitação na própria chuva, vai carregar íons H+ em direção ao solo. Então, ela não necessariamente vai ocorrer a liberação de íon H+ numa reação dentro do solo, que é o que a gente viu em todas as outras formas de acidificação do solo. Aqui, a própria água da chuva vem carregada com uma alta quantidade de íons H+ livre. Esse íon H+ vai cair no solo e vai estar na solução do solo e vai aumentar a quantidade de íons H+ no solo. Aumenta a quantidade de íons H+ no solo, abaixa o pH, aumenta a acidez. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente entender aí um pouco, quando começou a aula lá, que eu falei, solos tropicais naturalmente mais ácidos que solos de clima temperado, isso aí pode trazer alguns efeitos, as plantas são acostumadas àquele tipo de solo, etc. Eu vou mostrar esse gráfico aí para vocês. Peço desculpa já pela qualidade, né? Eu não... pensei que eu estava com o programinha aqui, o Atube, que faz captura de tela. Não tô. Vai ficar menos bonito, mas vai funcionar igual. Eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês o que eu quero mostrar, tá ok? Então aqui tem esse gráfico aqui, o que ele está representando. Então aqui desse lado a gente tem a precipitação, tá? Então, isso aqui em milímetros por ano. Então, 2.700 milímetros por ano, 300 milímetros por ano, né? A região de Curitiba estaria mais ou menos para aqui, assim, 2.000, 1.900, 2.000 e pouco milímetros por ano, tá? Mais ou menos nessa faixa aqui de precipitação. Então aqui a gente tem 3 áreas, né? Vamos chamar essa área de podilização aqui, clima temperado, deserto, clima tropical, tá? Só para a gente entender. Então vamos separar em 3 áreas distintas, tá bom? Então aqui vamos olhar, a linha azul, ela é necessariamente a precipitação. Então a gente tem aqui um aumento da precipitação, né? Pode chegar aí a 400, 500 milímetros na média, vai baixar até menos de 300 milímetros. Bom, chove muito pouco, uma área deserto, semideserto, semiárido, que seja, tá bom? A gente tem aqui uma elevação, esse em vermelho,
o gráfico vermelho aqui é a temperatura, então a temperatura é bem baixa e ela vai aumentando. Então aqui estamos passando pelo deserto e daí a gente tem um aumento bem expressivo da precipitação, onde a gente tem também um aumento da temperatura. Bom, a gente tem aqui, essa aqui é a linha do horizonte, entendido? Aqui, ó, a temperatura em graus Celsius. Então o gráfico vermelho, ele se reflete desse lado aqui. Então a temperatura média anual aí batendo um pouco mais de 25 graus Celsius para esse gráfico aqui, compreendido? Linha do horizonte, e aqui eu tenho o perfil do solo. Vamos separar aqui essas três horizontes aqui, vamos chamar de horizonte A, B, C, rocha. Então aqui a gente tem um horizonte como se fosse aqui só o horizonte CA, né? Então o que está acontecendo aqui? Se a gente olha o gráfico de precipitação e a profundidade do solo, eles são espelhados um do outro. Então a gente tem quase que um espelho da profundidade em razão de quem? Da precipitação. Porque, já foi comentado, o principal agente do intemperismo é a água da chuva. Então é natural que em regiões onde eu tenho maiores precipitações, eu tenha solos mais profundos e mais intemperizados. Aonde a gente tem menor precipitação, por mais que a gente tenha um aumento na temperatura, se tem um decréscimo na precipitação, o meu solo vai ser extremamente mais raso. Aonde que a gente tem os solos mais rasos no Brasil? Na região de semiárido. É onde menos chove, é onde a gente tem menor processo de intemperismo e onde o nosso solo é mais raso. Aqui a gente tem a área de clima temperado. Como aqui é clima temperado, a gente aqui tem uma menor precipitação e uma menor temperatura. Menor precipitação, chove menos, processo erosivo menos intenso. A gente vai ter aqui, claro, tem argila, tem horizonte A, tem horizonte B, mas essas argilas, aqui é onde a gente tem a possibilidade de encontrar aquelas argilas do tipo 2:1, é mais fácil. O horizonte A aqui geralmente vai ser mais espesso. Por que o horizonte A aqui vai ser mais espesso? Aí a gente tem uma relação com a temperatura. A gente tem uma temperatura mais baixa, com uma temperatura mais baixa, a atividade microbiana vai ser menor. Agora vamos lembrar lá do processo de acidificação. Se eu tenho uma ação microbiana menos intensa, essa ação microbiana menos intensa vai proporcionar uma menor taxa respirativa desse micro-organismo. Então, se ele está se alimentando menos, ele está respirando menos e liberando menos CO2. Se ele está se alimentando menos, ele tem menos processo final do seu metabolismo, ou seja, ele vai estar liberando menos ácido sulfúrico no solo. E, de contrapartida, como eu tenho menos água, eu tenho menos intemperismo. Se vocês lembrarem quais são os 3 primeiros fatores de liberação do íon H+, é a liberação de CO2, liberação do ácido sulfúrico e o intemperismo. Em contrapartida, aqui na região tropical, eu tenho muita chuva, então eu tenho muito intemperismo, muita liberação do íon H+. Eu tenho aumento na temperatura. Aumento na temperatura significa aumento na taxa de metabolismo do meu micro-organismo. Aumenta a taxa de metabolismo do meu micro-organismo, aumenta a liberação de CO2 e aumenta a liberação do íon H+. Aumenta a liberação do ácido sulfúrico no solo. Por isso que solos de clima tropical são, a título de regra, mais ácidos do que solos de região de clima temperado. Basicamente é isso que esse gráfico está falando. Tá? Eu estudei esse gráfico aqui
muito mais informações tinham nessas áreas de podilização. A, a gente, eu tirei isso aqui, né? Tirei muita informação dele para passar mais o básico do que eu acho interessante que vocês precisam saber, beleza? Se tiver alguma dúvida, vocês colocam nos comentários que de repente eu volto. Mas eu acho que por hoje é isso aí que a gente precisava entender, galera. Então, pessoal, espero ter sido suficientemente claro na exposição das ideias aí. Importante mesmo a gente saber como que o solo está se edificando, quais são os processos, por que os nossos solos de clima tropical são tão diferentes de clima temperado. É uma dinâmica completamente diferente, principalmente nessa questão da temperatura e precipitação. Então, a gente precisa ter essas considerações em mente, tá? Então, o porquê que acidifica mais aqui, menos lá, tal. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão da acidificação, tá? Como que o solo se acidifica. Próxima aula a gente conversa mais ainda sobre acidez, aí quais são os problemas derivados da acidez e como corrigir essa acidez, mas isso a gente deixa para a próxima aula. Espero ter mais ajudado do que atrapalhado. Bons estudos, se cuidem e até a próxima. Valeu? Tchau. Copia.